Aí, galera que curte engenharia clínica, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso canal no YouTube. Tudo isso ajuda demais a mostrar o que os profissionais da engenharia clínica podem fazer na área da saúde, mostrar esse mercado enorme, né, que é hospital, indústria, escola, academia, enfim, pesquisa. Tudo isso é muito importante porque aumenta a relevância do nosso tema nas redes. E hoje nós já estamos aqui com 1.006.000 visualizações, quase 7.000 visualizações, então isso é muito interessante, porque como é que um tema desse chama a atenção das pessoas e por isso a gente deve continuar fazendo nossos vídeos, né? E hoje nós vamos falar sobre uma pergunta que o Moacir fez, que é por que condensa no fluxômetro. Aqui não sei se vai dar para mostrar, mas eu fervi um pouquinho de água, joguei aqui algumas gotas aqui no fluxômetro que eu deixei na nossa geladeirinha aqui. E aqui, de repente, você está lá um dia e vê o fluxômetro com vapor d'água condensado, né? Porque é o vapor d'água que condensa. Eu estou mostrando no fluxômetro de oxigênio porque a gente não tem um fluxômetro de ar comprimido. Mas isso pode acontecer tanto no fluxômetro como, por exemplo, numa válvula reguladora de pressão como essa aqui. Aliás, já mandar um salve para a Biocan, que é uma apoiadora do canal, né? Já forneceu vários materiais, Biocan, ProLife, Maquise, MR Insight, tem várias empresas que ajudam a gente a manter isso aqui no ar com um vídeo por semana, toda quinta-feira, a partir das 17. Mas voltando aqui, a condensação pode acontecer também na válvula reguladora de pressão. No caso do oxigênio, não deve acontecer nunca, né? Porque eu vou comentar mais adiante. Então hoje eu vou falar para vocês sobre, explicar um pouco melhor por que essa condensação acontece e também vou falar sobre o princípio de funcionamento do fluxômetro. É importante a gente da engenharia clínica não esquecer das físicas e das matemáticas, que são os conhecimentos que suportam basicamente a nossa profissão, além, é claro, do conhecimento das ciências médicas. Então eu quero pedir para você se inscrever, lembrar que tem a aba comunidade, a gente sempre coloca ali eventos, promoções de feiras, etc. Vai acontecer o Hospitalar em maio, o JPR está quase acontecendo, nós estamos no mês do abril para a segurança do paciente. Curtam lá os webinars da Sobrasp, Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, está com uma programação bastante extensa para esse mês, então aproveita e se curte lá. E você, se você é novo no canal, assista aos nossos outros vídeos que estão organizados numa playlist, procure esgotar o assunto. Está tendo um concurso público também, se não me engano, para Brasília, está lá na aba da comunidade, já tem gente estudando. A gente tem o nosso curso que a gente fez com o engenheiro biomédico Samuel Barros, que está na plataforma Hotmart também. Se você quiser, aproveita já, adquire lá e cai matando, estudando, porque tem mais uma opção de trabalhar. Então, bora rodar a vinheta para a gente explicar esse negócio de por que o fluxômetro condensa, que o Moacir mandou para a gente prometeu fazer esse vídeo para essa semana. Bom, vamos lá então. Condensação. O que condensa? Essa água que forma aqui no fluxômetro, que no caso o Moacir não mencionou, mas deve ser o fluxômetro de ar comprimido e não de oxigênio. Por que não de oxigênio? Porque no processo de produção do oxigênio, tanto por PSA quanto por VSA, como também por liquefação, né? Liquefação do ar, você liquefaz o ar e por temperatura de vaporização você separa o nitrogênio do oxigênio, o ar está muito seco. Então, o oxigênio, o óxido nitroso, o nitrogênio, o ar comprimido em cilindros, não deve acontecer esse tipo de problema, esse tipo de condensação. E por que isso ocorre? Porque simplesmente é o seguinte, quando a gente comprime o ar, a gente comprime também a água, o vapor d'água que está no ar. Você pega Manaus, por exemplo, umidade relativa sempre acima de 80%, ou seja, de 80 partes de água que cabe no ar naquela temperatura, está ocupada por 80 de água, né? Então, é claro que o vapor d'água, né, ele está no ar numa determinada temperatura. Então, quando você comprime o ar, você comprime também o vapor d'água que está no ar. E outra, o que é a condensação? É mudança de estado. Então, a água muda do estado de vapor para o estado líquido. E é a mesma coisa que acontece quando você respira próximo de um espelho. Faz esse exercício. Vai na frente do espelho do seu banheiro, respira em frente a ele e você vai ver que vai condensar. Por quê?
A gente perde água como? Urina, fezes, transpiração, sensível, insensível, e também pela respiração. Então a gente perde água, por isso que é importante umidificar essas misturas que a gente nebuliza ou inalação com umidificador. Por quê? Para não ressecar a mucosa do paciente. O paciente usa muito oxigênio por muito tempo, a tendência é que a mucosa seja ressecada e acaba desidratando. No longo prazo, acaba desidratando. Então, é isso aí, é assim que se forma a condensação. E o que a gente faz para isso não acontecer? A gente, quando comprime, o ar, a primeira condensação que ocorre é no tanque. E no tanque, em geral, tem uma válvula embaixo dele, que você pode fazer essa purga manual ou pode fazer essa purga automática. É só comprar um purgador automático, definir o intervalo entre uma purga e outra e a duração da purga. Então essa é a primeira remoção. Você pode fazer também o quê? Usar um pós-refriador, um after cooler, que você já esfria o ar com a temperatura ambiente, porque ele sai do compressor com uma temperatura muito alta antes de entrar no tanque. O processo de compressão gera aumento de temperatura. Então, o que a gente faz para remover? After cooler, purga manual, automática, after cooler, e depois você pode usar um processo de secagem, ou por refrigeração, com a maquininha dessa aqui que eu estou mostrando. Se você olhar em detalhe, a temperatura dela está acima da temperatura de condensação, que em geral é -4, 2 graus, enfim, você já consegue condensar o ar, mas essa aqui estava com defeito e você vê que no copo do pré-filtro ali, junto com a válvula reguladora de pressão, há a formação de gotícula de água, como esse caso aqui que eu mostrei para vocês. Então, de novo aqui, vocês conseguem perceber, tá? Bom, e aí você tira a umidade ou por secagem por refrigeração ou por secagem por adsorção. Então, o que ocorre? Quando você vê o fluxômetro na régua, primeiro, vamos reforçar, né? No corpo do fluxômetro está a pressão de trabalho dele. É como se fosse eletricidade, 110, 220 volts. O fluxômetro está calibrado para 3,5 kgF por centímetro quadrado a 21 graus Celsius. Então, quando você espeta ele na rede, meu amigo, você está perdendo dinheiro, você está gastando um oxigênio que poderia ser utilizado para um outro paciente. Então, vamos fazer esse uso consciente. Como é que você faz isso? Olha lá no painel de alarme no posto de enfermagem e vê a pressão de trabalho. Se a pressão estiver acima de 3,5, você vai ter que comprar uma dessa. Mas eu recomendo já baixar a pressão da rede para um valor próximo a 3,5, porque a nossa norma, antes não falava o valor de pressão, né? Agora admite que é de 4 a 8. Lembrando que nos Estados Unidos, NFPA 99, 50 PSI ou 3,5, em Inglaterra são 60 PSI, dá quase 4 ali, próximo de 4, um pouquinho mais de 4. Então, Moacir, essa água vem da umidade que estava no ar, que foi comprimida e foi distribuída pela rede do hospital. E muitas vezes, hoje é mais comum, né, você tem essa área climatizada, você tem uma tubulação de cobre que está exposta ao ambiente e o sistema ali está climatizado. Não confunda ar refrigerado com ar condicionado. Procura o vídeo aqui no canal que a gente já falou sobre isso. É só você colocar qualquer termo que você quiser procurar no YouTube, você propõe o termo lá e depois você põe engenharia clínica, que se não tiver no canal é só você pedir que a gente vai ter o maior prazer de fazer um vídeo para explicar a situação. Mas o que acontece é que a temperatura ambiente, do climatizada, 22, 24, que é a temperatura de conforto, a tubulação de cobre está fria, vem o vapor d'água numa temperatura ali do equivalente ao caminho que ela faz até chegar naquela unidade onde você trabalha. E o que acontece? Ele encontra com a superfície fria e condensa. Ou condensa no corpo do fluxômetro, ou condensa no manômetro da reguladora. Pode acontecer também. Então, Moacir, basicamente é isso. Se você é profissional da assistência direta ao paciente, encontrou isso, mano, fala lá com o pessoal da engenharia, já faz um comunicado interno, manda um e-mail, abre uma solicitação de serviço para o pessoal dar conta disso, porque essa umidade ela pode entrar num equipamento, ventilador pulmonar, por exemplo, e comprometer o desempenho do equipamento e danificar o equipamento. Pior de tudo é isso, danificar o equipamento e aí você acaba ficando com um ventilador pulmonar a menos ou vários, o que pode acontecer ao mesmo tempo. Beleza? Oxigênio, nitrogênio, ar comprimido em cilindro. Esses industriais, já esse risco, essa possibilidade diminui bastante. Então, checa lá além dos seus filtros, né, na manutenção preventiva, checa lá o after cooler, checa lá o secador ou por refrigeração,
ou por adsorção de vapor de água, beleza? Então agora eu vou falar aqui para vocês sobre como funciona aqui o fluxômetro. O fluxômetro ele tem uma esfera que está representada aqui, tem uma esferazinha, vou tirar aqui. Por isso que assim, os fluxômetros de ar comprimido e oxigênio eles são muito parecidos, mas eles devem ser diferentes. Por exemplo, e esse tubo aqui, esse corpo, ele é cônico, ele tem um formato cônico como está mostrado aqui. Tem um diâmetro menor embaixo e um diâmetro menor em cima. E essa esferinha ela tem um diâmetro, tem um raio. E o fluxo de ar, quando passa pelo corpo do fluxômetro, ele vai levar essa esferinha para cima. Mas como é que a gente calcula o fluxo aqui em litros por minuto ou metro cúbico por hora? É só fazer a conversão. O detalhe é o seguinte, o Stokes, né, ele observou que quando você solta uma partícula num meio qualquer, vão aparecer quais forças, né? Lembrando, primeiro, a força-peso, o peso da própria esfera. Segundo, o empuxo, né? Que é P1 aqui, que é igual ao peso do volume deslocado. Porque quando você joga a esfera, se fosse água, a esfera entra na água e empurra a água para cima. Então esse volume da esfera que entrou, que é aqui o 4/3 de PR3, de PR ao cubo, é o volume da esfera. E multiplicando pela densidade do meio, que está aqui, ó, densidade do meio, que pode ser ar, oxigênio, enfim, cada um tem uma densidade, vai deslocar um volume. Então, essa força empuxo é igual ao peso do volume deslocado, que está representado por P1. E tem a força que é o arrasto, eu conheço como arrasto, essa força, que é uma força, que é essa a P2, que é uma força que aparece no sentido contrário ao deslocamento, no sentido contrário da velocidade. Então, ela é 3π vezes μ, que é a viscosidade do líquido, do fluido, vezes a velocidade da partícula e vezes o diâmetro. Aqui, desculpa, tem um erro aqui, tá? Não percebeu aqui como a gente... Aqui é R, beleza? Bom, então, o que você vai fazer? Você vai pegar e equacionar isso aqui, somar P1 com P2 e igualar com P. Por quê? É o momento que a esfera está em equilíbrio. Tem um fluxo de ar e tem o peso dela contra ali. Então, como a esfera está parada, essa velocidade, na verdade, que você vai estar calculando, é a velocidade do ar ou do fluido que está passando ali. E percebe um detalhe, né? Porque aqui, ó, a gente leu o fluxômetro no meio da esfera, bem no meio da esfera aqui. Nesse pedaço aqui, ó, existe uma área. Qual vai ser essa área? Vai ser a área correspondente ao diâmetro do tubo, menos o diâmetro da esfera, ou seja, lembramos, né, que vazão, né, eu chamava na escola de Q, né, vazão é o que? O produto da área vezes a velocidade. Lembrando aqui, a área, vamos pôr em metro quadrado, vezes a velocidade em metro por hora, conserva a base, somos expoentes, eu vou ter metro cúbico por hora. Lembrando que a vazão pode ser volumétrica, como essa, metro cúbico por hora, ou pode ser vazão mássica, em quilogramas por hora. Vapor, por exemplo, é muito comum você dimensionar redes de vapor por quilogramas de vapor por hora, que é o consumo de vapor que o equipamento requer. Então, pessoal, basicamente é isso. Então, qual que é a moral da história desse negócio aqui? Eu vejo as pessoas comprando calibração de fluxômetro. Aí calibra o fluxômetro, mas conecta ele numa rede com a pressão mais alta. E aí não adianta, todo o dinheiro que você gastou na calibração não resolve porque a pressão da rede está alta. E como ele não queima, né, você acaba usando assim normalmente, oferecendo muito mais fluxo que deveria. Em uso prolongado, a velocidade vai ser do fluido, por exemplo, numa cânula nasal, vai aumentar demais e vai causar desconforto, enfim, tem uma série de desdobramentos que esse tipo de prática pode ocorrer. Então, resumindo aqui hoje, eu preciso dar uma notícia aqui no final do vídeo, agradecer mais um apoiador do canal, que eu vou falar rapidamente aqui depois. Então, resumindo, por que condensa? O que condensa? Condensa o vapor d'água. Por quê? Porque o sistema de ar comprimido não está com secagem. Se for na rede de oxigênio, suspeita, ou tem uma ligação cruzada no seu hospital, ou você está recebendo um gás de má qualidade.
por um princípio assim. Você vai ter que investigar mais detalhes, mas eu já ia direto no secador, no sistema de secagem, porque muito provavelmente é esse o problema. E a novidade é que a gente recebeu o apoio da Fix System. Se você está com algum problema para implantar uma engenharia clínica, vai lá no site, põe no YouTube aí Fix System, como é que está aqui no logo, você vai navegar ali no site. Navega no site, entenda o negócio, comenta aqui com a gente, quero entender o que vocês pensam, e a gente deve falar em vídeos futuros mais detalhes sobre a Fix System, que é uma solução que você quer implantar um serviço de engenharia clínica no seu hospital, você não tem tanta experiência, conhece bem a teoria, os conceitos, mas na prática, para você operacionalizar isso, às vezes você não tem grana para começar com seus processos, sistemas de controle, softwares para controle, pode ajudar vocês muito bem nisso. Então, o que eu queria falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar, principalmente para o profissional da assistência, porque se você é profissional da engenharia, isso você já deveria saber. Então, vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, porque essa condensação no fluxômetro de ar comprimido ou na válvula reguladora de ar comprimido, ou às vezes até no próprio manômetro do painel de alarmes, isso pode acontecer. É o indicativo de que sua fonte de ar está com problema. Então é isso aí, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!